Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à aula sobre os gases. Nós vamos falar agora nessas duas últimas partes sobre dois tópicos, tá? Então, nós vamos dividir essas últimas partes aqui em duas videoaulas, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco, para finalizar a parte fenomenológica sobre os gases, né, do estudo sobre os gases, a gente vai falar um pouco sobre equações de estado, tá? Então, eu defino aqui o que é uma equação de estado, que é praticamente, né, nós podemos dizer que é uma relação matemática que vai ser constitutiva, porque vai depender muito do teu sistema que você vai estar estudando. E essa relação matemática ela vai ser entre as variáveis que descreve o estado do sistema, tá bom? Então, no caso nosso aqui, será a pressão, a quantidade de matéria, a temperatura e o volume, né? Que são essas quatro variáveis macroscópicas que nós estamos empregando, né, para descrever o estado de um sistema gasoso, tá bom? Então, uma equação de estado é justamente a relação matemática entre essas quatro variáveis que nós estamos estudando, certo? No caso é 4 porque nós estamos tratando de sistema gasoso, tá? Então ela também vai nos permitir obter uma descrição do estado do sistema, né, sobre um dado conjunto de condições físicas, né? Então se você sabe ou tem conhecimento, ou essas variáveis de estado são bem determinadas, consequentemente você vai ter uma descrição ali muito detalhada do estado do teu sistema, tá bom? Então, uma equação de estado é uma relação matemática entre as variáveis de estado que permitem obter uma descrição mais detalhada do estado do sistema sobre um determinado conjunto de condições, tá bom? Então, além disso, né, uma equação de estado também, se você tem quatro variáveis, você pode usar 3 delas para obter essa 4. Por exemplo, você pode ter uma equação ali, onde você tem volume, tem a temperatura e tem a quantidade de matéria, né? Então, com uma combinação, uma relação matemática entre essas 3 variáveis, você pode obter, então, essa quarta, né? Que no caso de um sistema gasoso seria a pressão, tá bom? Então, a equação de estado é justamente isso, ela vai relacionar essas variáveis e vai nos permitir obter uma dessas variáveis a partir dos demais conjuntos das variáveis, né, relacionados por uma equação, tá bom? Então vamos lá. A equação a equação de estado mais conhecida, né, que foi proposta em 1873, se deve a esse cientista holandês, o Johannes van der Waals, né, que ele propôs essa equação de estado aqui para o cálculo da pressão, né, a pressão ali de um sistema gasoso que ele considerando, tá bom? Então a pressão aqui é igual ao nRT dividido pelo volume molar dividido por NB, que é um parâmetro, né? Parâmetro repulsivo, menos um parâmetro atrativo, N ao quadrado dividido por V ao quadrado. Isso aqui normalmente nós podemos rearranjar essa equação, podemos escrever dessa maneira aqui, ó, tá? Ou também dessa maneira aqui, que é mais comumente encontrada nos livros, tá? Em termos de volume molar. Simplesmente eu dividi essa equação pelo número de mols e obtive, então, essa equação aqui em termos das quantidades aqui de volume molar. O que vocês notam nessa equação comparado à equação ali dos gases perfeitos? Eu vou aqui rapidinho, para não perder esse vídeo, eu vou colocar a mesa digitalizadora para tentar escrever algo para vocês aqui quando eu estiver explicando, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver se está funcionando. Ok, vou colocar a luva, né, para a gente escrever aqui para não perder esse vídeo. Então vamos lá, vou colocar aqui relembrar vocês a equação de um gás perfeito, né, que é PV é igual a nRT. Então, P, né, seria igual a nRT dividido por V. Essa é a equação dos gases perfeitos, a equação dos gases ideais. A equação de Van der Waals, na verdade, é uma correção a essa equação, né, para determinar a pressão. Vocês observam bem que tem esse termo aqui, nRT dividido por V, é semelhante à equação dos gases perfeitos, mas o Van der Waals ele adicionou
esse outro termo aqui que é o menos NB, que seria justamente a correção na parte repulsiva. Ele está considerando forças repulsivas ali entre as moléculas, né, que compõem o sistema gasoso. E ele colocou um sinal negativo aqui porque ele está considerando que existe também forças atrativas ali que fazem com que a pressão do gás diminua. Então ele colocou esse A, que é um parâmetro atrativo, tá? E o número de mols ao quadrado, volume de mols ao quadrado, que depois nós veremos que na verdade isso daqui se refere à concentração ali, que a intensidade ali das forças atrativas seria proporcional à concentração molar ali no caso das espécies químicas que compõem a fase gasosa, tá bom? Então, a equação de Van der Waals que é essa, é uma correção ali justamente da equação dos gases perfeitos, e a equação de Van der Waals basicamente foi proposta para descrever os gases reais, por isso que ele fez, né, ele introduziu essas correções na parte repulsiva, tá? Que é aqui representado por esse parâmetro B, que nada mais é, né, do que o volume excluído ali das próprias moléculas, tá bom? E ele incrementou também, subtraiu aqui esse termo com essa contribuição atrativa, né? É negativo, como eu já expliquei, porque uma contribuição atrativa ali, forças moleculares atrativas, vai fazer com que a pressão ali do gás diminua, tá bom? Então essa é a equação de Van der Waals, uma equação de estado, né, que está relacionando as 4 variáveis ali, ó, se vocês observarem bem a temperatura, o volume molar, né, que já tem o volume e a quantidade de matéria, tá? Então ele relaciona, se você souber a temperatura e o volume molar e, é claro, os parâmetros aqui, você consegue determinar a pressão, tá bom? Rearranjando aqui também, você pode determinar a temperatura por meio da pressão do volume molar, desde que você conheça esses parâmetros aqui da equação, tá bom? Então isso é uma equação de estado que relaciona as variáveis de estado, né? E que nós podemos então, sabendo os valores de cada uma dessas variáveis, determinar uma outra variável a partir dela e, consequentemente, detalhar, né, ou descrever o estado ali do meu sistema, tá bom? Então essa foi a primeira tentativa de descrever um gás real por meio de uma equação de estado. Houve outras equações de estado muito mais, vamos dizer assim, muito mais corretas, né, no sentido de se adequar aos dados experimentais. Por exemplo, uma equação que é muito conhecida e usada em engenharia e também na indústria, a equação de Redlich-Quionc. Vocês observem bem que é uma equação do ponto de vista assim, de parâmetros matemáticos de complexidade maior do que a de Van der Waals, mas se vocês observarem bem, ó, ela descreve essa parte aqui, ó, do gráfico. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui é a curva da equação de Redlich-Quionc, tá bom? E essa curva aqui sólida é os dados experimentais. Vocês observam bem que nas regiões ali de alta densidade, praticamente de pressões mais altas, a equação de Van der Waals ela se desvia muito dos resultados experimentais, que é justamente essa equação, essa curva aqui sólida. Já essa equação aqui de Redlich-Quionc, ela praticamente, ó, se sobrepõe, né, se adequa, se ajusta justamente a essa curva dos dados experimentais, indicando que ela é uma equação de excelente precisão. Outra equação também lá de excelente precisão é de Peng-Robson, né, que é uma outra equação de estado, né, que relaciona ali, essas variáveis de temperatura e volume molar, e vocês observam bem que também ela descreve muito bem, próximo na verdade, né, os dados experimentais ali em pressões intermediárias, tá? Então existem outras equações que são muito melhores do que a Van der Waals, mas a de Van der Waals tem uma importância histórica, né, porque ela foi a primeira, foi o pontapé, né, para o desenvolvimento de equações de estado que tentassem pelo menos descrever
o estado de um gás real, né, daquele gás que realmente a gente encontra no nosso dia a dia. E aqui, finalizando essa parte, né, a gente fala então sobre a condensação dos gases, né, que como os gases se condensam. Para isso, a gente vai observar aqui um diagrama, né, um diagrama aqui de fases que tem essas isotermas, que são essas curvas aqui roxas ou vermelhas, aí, dependendo da tua observação, tá bom? Então, essas são isotermas experimentais, não são isotermas estimadas por nenhuma equação de estados, e sim experimentais, aquilo que é obtido experimentalmente, e elas descrevem o dióxido de carbono, né? No caso aqui, em diferentes temperaturas, tá? Então, nesse ponto A, observe um ponto A aqui, ó. Esse ponto A aqui, eu vou indicar setinha, tá? Esse é o ponto A. Então, a gente vai iniciar a nossa jornada aqui de condensação dos gases desse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ó, vocês observam que o volume molar é muito grande, quer dizer que a pressão é pequena, é menor em relação aos outros pontos, tá? Então, temos o volume molar grande e praticamente nesse ponto da curva existe somente a fase gasosa, que é justamente essa aqui, ó. Aqui representa o ponto A. É como se fosse esse cilindro, tem um pistão, e aqui estou preenchido aqui pelo gás e praticamente pela substância, né, na fase gasosa. E a fase ali que a gente observa naquele sistema é justamente a fase gasosa, tá? Aí eu vou percorrendo, vou aumentando um pouco a pressão. Ó. Vocês observam que o aumento da pressão é observado que com essa variação aqui do pistão, que vai para baixo, porque você necessita impor uma pressão ali sobre essa área para então aumentar a pressão ali do teu sistema. Então você comprime o gás, aumenta a pressão sobre ele, tá? Então você vai para o ponto B, que é esse aqui, ó. Opa. Vai para o ponto B, tá bom? Então você realiza uma compressão, aumenta a pressão ali e aqui você ainda observa a fase gasosa, aqui nesse ponto B, ó. Praticamente todo o recipiente ali contém apenas uma única fase, que no caso é a fase gasosa. Agora, quando você vai ao ponto C, que é justamente representado por essa figura aqui, você já observa alguns resquícios ali de formação do líquido no fundo do recipiente. Você aumentou um pouco mais a pressão e chegou a esse ponto C aqui, ó, bem nessa linha aqui limitante, né, entre essa região que vai para cima e essa região aqui em azul, tá? Essa região em azul é justamente onde nós observamos a fase líquida, né, ou o início de sua formação, nesse caso, desse diagrama. Então, nesse ponto C, você já aumentou um pouquinho a temperatura em relação a D, a temperatura não, a pressão em relação a D, e você observou então a formação ali no fundo do recipiente de líquidos, tá bom? Apenas com o aumento da pressão, porque você está seguindo em uma única curva, né, que no caso é isoterma, está mantendo a temperatura constante, tá bom? Então, aí você vai então para a curva D, tá? De C você vai para D, tá? D está quase totalmente aqui na região em azul, né? Então, você aumenta um pouco a pressão para D, no caso aqui, você vai observando que a pressão vai aumentando. Na verdade, dá para você manter a pressão aqui constante, né? Se seguirmos essa curva aqui, a pressão é mantida constante em 60 atm. E aí você observa então a formação ali de mais líquido ali naquele recipiente. Na verdade, no ponto D tem mais líquido do que a fase gasosa ali da substância, tá bom? E você vai então para E, você seguindo para E aqui no caso, tá? Numa mesma pressão, aí você observa que o gás, a fase gasosa praticamente se transformou na fase líquida ali do recipiente, tá bom? Que é justamente nesse ponto E aqui, ó, tá? Nesse ponto E aqui, certo? E se você subir para o ponto F, que é esse último, aumentar mais a pressão, você não vai observar qualquer mais variação de volume. É justamente desse ponto, no início do ponto C aqui, quando ele entra em contato aqui com essa fronteira aqui, e começa a formação do líquido, e à medida que o líquido que a gente vai observando ali no decorrer dessa curva,
a pressão dele vai, mesmo que se mantenha constante, mais o líquido vai sendo formado, tá bom? Ao ponto que até o ponto praticamente todo o líquido, todo o gás voltou, na verdade, ou se formou, ou se condensou ali na fase líquida, tá bom? Em líquido, certo? Tá bom? Então, esse é o processo basicamente que ocorre na condensação dos gases. Tá? Você vai aumentando a pressão aos poucos, chega a um ponto que você observa a formação da fase líquida, tá? Aí você pode deixar a pressão ali, tá, constante, que você então vai observar a formação de mais líquida, mas você também pode aumentar a pressão e observando também a formação ali da, de mais líquido, no caso, por meio da condensação da fase gasosa, tá bom? Então, essa é a parte que eu queria falar nessa videoaula. E depois, nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre difusão e efusão dos gases.